Peço aos irmãos que eu sou digamos assim, vou dizer a palavra estudioso, mas entendam bem, não no sentido de me gabar. Eu sou um aprendiz, estando sempre desejoso de ler mais, conhecer mais. Houve uma conferência que já acabou, né, Silvinho? Foi sexta e sábado? Uma semana especial, e sexta-feira nós tivemos um congresso nos Estados Unidos, transmitido pelo YouTube, Defesa do Evangelho. Será que está lá, Silvinho? Então, eu quero assistir. Não consegui, porque era durante a tarde, e eu também não consegui, mas quero ir lá. Mas eu estava estudando, e como é bom estudar a palavra do Senhor. Eu gostaria muito que cada vez mais essa igreja se torne uma igreja estudiosa da palavra do Senhor. Até porque, como nós vamos ver hoje, tanto de manhã como à noite, nós somos necessitados da palavra do Senhor para toda a nossa vida diante do Senhor. Se nós queremos de fato caminhar com Cristo, nós precisamos estar ligados à palavra de Cristo. E é por meio das Escrituras que temos a palavra de Cristo. Não há outra maneira. Então, muito bem. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos já diretamente abordar o capítulo 9 da nossa confissão de fé. Você está com ela aí? Eu não vou projetar os versículos hoje na tela, para que você possa manusear a sua Bíblia, e quem tem a confissão já pode também usá-la, né? Porque tem os versículos prontos aí. Vamos ler então o primeiro parágrafo do capítulo 9. Amados irmãos, antes de lermos, eu não concluí, eu não sei se é porque agora que eu me lembrei, mas uma das coisas mais impressionantes que nós temos é a alegria de poder estudar a palavra com liberdade. Vocês viram agora essa semana, saiu, não sei, acho que foi essa semana, semana passada, o jornal da Bandeirantes, salvo engano, deve ser online, mas online não, YouTube, falando a respeito, um comentarista a respeito dos 7.000 mortos já na Nigéria em 2025, 7.000 mortos. Tem rodado um vídeo que não aparece, graças a Deus, até que não precisa mesmo aparecer, uma igreja sendo totalmente invadida, e sons de tiros, fuzil. E naquele dia houve uma terrível chacina, uma morte assim terrível contra cristãos. A Nigéria, por meio desse contexto de uma facção criminosa, terrorista, chamado Boko Haram, tem assaltado as comunidades cristãs naquele país. E é uma grande tristeza saber que irmãos em Cristo que estavam em volta da palavra do Senhor e são mortos, mulheres violentadas, crianças sendo queimadas vivas, porque estavam reunidos para estudar a palavra do Senhor. Não sei de você, mas quando eu ouço isso, ao mesmo tempo que eu fico com o coração apertado, dizendo, Senhor, que tristeza, mas também me sinto envergonhado muitas vezes. Porque lá é um local, uma região, que eles já são conscientes que há risco. Não é algo assim que de repente surgiu aqui na Getúlio Vargas, Deus nos guarde e nos livre. Mas é algo que é possível, porque eles já sabem que estão num local onde ser cristão é perigoso. E eu fiquei pensando sobre isso, o quanto que nós muitas vezes, de certa forma, deixamos meio que no nosso coração, meio acostumado a estar à igreja,
a abrir a Bíblia, até nos levamos durante o domingo, dia do Senhor, a pensar outras coisas, a ficarmos divagando a nossa mente, ao invés de nos maravilharmos com a beleza da palavra do Senhor. Então eu gostaria muito que você orasse sempre no seu coração: Senhor, concentra meu coração na tua palavra, coloca sede e fome da tua palavra na minha alma, Senhor. Aviva-me com teu poder, porque eu sou um privilegiado, eu e a minha casa somos privilegiadas em buscar o Senhor, não é verdade? Muito bem, vamos então ler aqui o parágrafo primeiro. Deus dotou, vamos lá juntos? Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem, nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Muito bem, meus irmãos, notem que nós estamos aqui no primeiro parágrafo, tendo uma abordagem a respeito da vontade do homem, a liberdade que o homem possui. Essa liberdade, Deus dotou o ser humano. E isso acontece de maneira que nós temos por Deus definido na criação do homem essa vontade que ela é, de fato, livre, ela tem uma liberdade natural. E nós vamos abordar hoje esse tema a respeito do livre-arbítrio e vamos fazer algumas perguntas no final. Porque é muito comum, né, a pessoa dizer: mas nós temos um livre-arbítrio. Depende do que nós estamos falando. Aqui, no parágrafo 1, nós estamos vendo que nós temos sim uma liberdade. Nós temos, inclusive, Deus que dotou o homem dessa liberdade. Então, amado irmão, observe, Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural. Essa liberdade natural é uma ação de o homem poder tomar decisões. Ele tem no seu coração, a Bíblia trata o centro da vida de uma pessoa, do ser humano, de coração. O homem, o ser humano, toma decisões movidos à sua vontade. É um exemplo bem simples, né? Quando você começa a passar dos 40, você começa a perceber que você tem vontades. Por exemplo, vontade de continuar magro. Não é assim? Vontade. Só que, diante de um bom pão francês, com bastante carboidrato e um café bem quente, você diz: eu tenho vontade de ser magro, mas eu tenho mais vontade de comer esse pão. Não é assim? Alguém força você a falar assim: não, você vai ter que aprender na marra a gostar de carboidrato. Alguém te força? É uma decisão, é uma escolha. E é interessante porque essa escolha é real em nós, ela acontece. E nós vamos observar que é sobre esses aspectos que o homem, ele é realmente aquele que é dotado de liberdade para escolher. Deus dotou o homem de liberdade no sentido de não ser coagido a fazer o bem ou o mal. Então vamos para outro exemplo. Você tem algum diabético aqui? A dona Inês, o Ronaldo. Vocês são dois exemplos assim, muito, como que eu posso chamar? Educados, né? Perseverantes. Eu nunca me esqueço da minha vozinha
e também conheci uma outra senhora. Ela disse: pastor, eu sei que eu não posso, mas me dá uma vontade. A vontade é fator decisivo da pessoa falar assim: não, eu vou comer um pouquinho mais. A vontade é real. E é interessante que nesse aspecto, essa relação, ela aponta para uma questão, dizem que todo que está no caminho de ser um gordinho só pensa em exemplo de comida, né? Então, vocês não fazem questão de falar: o pastor já está falando de comida cedo. É que faz parte, né? Às vezes, a nossa relação com essa vontade, ela é vista nesses fatos, porque é mais fácil de você visualizar, digamos assim, ter de fato uma percepção. Puxa vida, eu queria ser magro. Por exemplo, não sei se alguns aqui parecem comigo, toda vez que depois de uma refeição estou bem saciado, me dá uma vontade de fazer regime. Não é assim? Você fala: nossa, mas eu comi, estou tão satisfeito. Não, mas eu tenho que dar um jeito amanhã de começar o meu regime. Não é assim que a gente faz? Não sei de você, mas eu sou assim. Depois que eu estou satisfeito, já falo assim: ixi, as conversas. Eu falo: mas respeita, é meu desejo. Só que o problema é que, passado algumas horas, a minha vontade já vem novamente. E qual é a minha vontade? Comer de novo e simplesmente fazer uso do pão. Esse é terrível, né? Como é que chama, Roger? Carbívoro. É uma definição boa. Essa relação de nós desejarmos e falar: puxa vida, eu até queria manter a minha linha definida, mas eu tenho mais vontade de saciar o meu estômago, que está pedindo. Então note que essas decisões são reais. Deus dotou o homem de vontades. Observe aqui alguns exemplos. O homem não é determinado por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Então, por exemplo, a gente pode analisar que nem sempre, não é porque, um exemplo muito fácil de você visualizar isso, nem sempre uma criança que ela é rebelde, é toda a culpa da mãe que a negligenciou. Em partes mas aquela criança tem também a sua vontade, ela deseja ser rebelde. Também é verdade aqueles pais que educam muito bem, eles são um primor, eles podem organizar mais uma escola clássica em Uberlândia. Aí você fala: nossa, que mérito que você tem. Nem tanto. Tem sim os méritos, mas também há naquela criança, naquela adolescente, uma vontade que foi, de fato, de honrar e tomar decisões voluntárias. Ou seja, nós temos vontades que nós não podemos dizer: eu sou assim porque meu pai era assim, e pronto, acabou. Como se fosse uma herança, de maneira que você não tem essa escolha de falar: opa, eu quero cuidar da minha saúde, porque papai nunca cuidou, então quer dizer que eu nunca vou cuidar. Não, eu tenho que cuidar. Então isso são aspectos da nossa livre vontade. Vamos caminhar aqui para você ver algumas ideias interessantes. Essa liberdade natural, que a confissão chama liberdade natural, nós na teologia, sobretudo, conhecemos como livre agência. Olha só a definição: é a capacidade
que Deus deu a todos os seres o quê? Morais, homens e anjos, de fazer as coisas de acordo com as disposições dominantes do seu interior e coração. Deus deu ao ser humano e aos anjos essa condição, essa capacidade de ser um ser moral. Ou seja, nós somos distintos do restante, que são os animais e tudo mais, porque nós somos seres morais. Olha só, característica, é a liberdade que define o ser humano como um agente moral e responsável pelos seus feitos. Então Deus fez o homem, nosso foco é o ser humano, como um agente moral. Ele não pode dizer, eu produzi esse mal porque Deus me fez assim. Eu agi de maneira tão terrível porque eu fui coagido a agir assim. Não, o texto da palavra do Senhor, quando nós lermos aqui, vai apontar Deus criando o homem de modo que ele é a sua imagem e semelhança, e ele se tornou um ser moral. Deus colocou ele, dotou ele de moralidade. O que é interessante, que também é um aspecto marcante nesse contexto da liberdade natural, não vamos chamar de liberdade natural de fazer escolhas, é que ela tem uma abrangência em todas as condições do homem. Qual é a primeira condição do homem, do ser humano? Nós chamamos de santidade. Está aí na projeção, não está? Qual que é o nome que está aí o primeiro? A primeira frase é abrangência. Qual que é os estados? A primeira está aí o quê? Está pequenininha assim? Inocência. Essa condição que quem tinha? Adão e Eva, os nossos pais. A condição de inocência ou santidade na teologia aponta para o mesmo aspecto. Deus fez o homem santo. Deus fez o homem como ele é. E nesse contexto, Deus deu ao homem a sua vontade. Deus deu ao homem a liberdade de tomar decisões. Mas olha só como acontece. Essa vontade, essa liberdade de tomar decisões, ela vai perscrutar todas as condições do ser humano. Após o pecado, o que aconteceu? A queda, o homem tropeça, na queda acontece por meio do pecado, e o homem agora se torna rebelde contra Deus. E a vontade ainda continua no coração do homem. O homem continua tomando decisões. O homem continua fazendo escolhas. E olha só, quando nós somos alcançados por Cristo, por meio da graça, da mesma maneira, alguém foi obrigado, chegou lá uma turma da igreja evangélica reformada na cidade de Uberlândia e falou assim: você está obrigado a vir à igreja hoje, domingo de manhã. Alguém foi lá batendo na sua porta assim? Meire, alguém chegou em você e falou assim: você está obrigada a ir à igreja presbiteriana. Alguém fez isso, Meire? Foi escolha de quem? Da pessoa, da Meire, tomar a decisão de ir. Mas observem, nós vamos abordar que essa escolha, essa ação, ela é de fato no homem, algo que Deus dotou. Deus dotou. E ela vai perscrutar todas as condições do homem. Aqui nesse parágrafo primeiro, quem pode novamente ler aí, antes de eu mudar a tela aqui, senão eu perco a tela. Quem pode rapidamente me ajudar lendo mais uma vez o parágrafo 1? Observe as palavras.
Olha só, perceba que a vontade do homem não é o quê? Forçada. Pastor, mas e agora no contexto da graça? Também, nós não somos forçados a servir ao Senhor. Assim como também o homem que ficou em casa e que hoje vai promover todo tipo de promiscuidade, ele é forçado a fazer isso? Perceba isso? Então o homem, em um aspecto dessa liberdade natural, na livre agência, ele toma decisões. Ele toma decisões. E uma coisa que é também maravilhoso, lá na condição de glorificados, qual que é o termo ali? Da glória. A nossa vontade continuará se revelando. Mas agora na glória nós não teremos que lidar, nós não teremos que enfrentar diariamente o que mais lá na glória? A nossa natureza pecaminosa. A nossa vontade vai ser como a de Deus. A vontade de sempre fazer o que é bom. Estou dizendo isso porque o parágrafo primeiro, você tem que ler ele na perspectiva, não de quem já é salvo, e nós estamos falando a respeito de salvação, nós estamos a respeito de vontade que está no ser humano. Essa vontade que Deus deu ao ser humano. A palavra do Senhor, ela nos mostra, então, que a liberdade humana não é fazer o que quer. Isso seria autonomia. O homem, ele foi dotado de liberdade. A independência só Deus tem. O ser humano depende, mas ele possui liberdade. Uma palavra que define a teologia a respeito desse aspecto é porque nós podemos pensar assim, pastor, mas se o homem tem liberdade, e nós estudamos até aqui esses capítulos a respeito da soberania de Deus, como fica isso? E aqui uma questão importante, olha essa frase. A soberania de Deus não é diferente, ou melhor, ela não é desassociada, não é soberania de Deus ou responsabilidade. Olha só, é soberania de Deus e a responsabilidade do homem. As duas, elas apontam para um concurso divino, ou seja, Deus é soberano e o homem é livre. Olha que conceito profundo. Deus é soberano e o homem toma suas decisões. Ele é um ser moral. Quando nós falamos ser moral, ele discerne o que ele quer. Ele sabe se isso é bom, se isso é mal. Ele tem uma relação direta com a escolha que ele está fazendo. Muito bem. Olha só alguns aspectos. Eu não vou ler agora, mas o mais conhecido aqui para vocês. A respeito de quem crucificou Jesus Cristo? Quem, irmãos? Qual povo que foi responsável pelos principais? Os próprios judeus. Quem que deu o veredito lá? Então pode crucificar. Quem ele era? Representava quem? Os romanos. Todos concordam? Eu pergunto para os irmãos, isso é atribuição da responsabilidade da morte de Cristo a quem? Aos homens. Mas eu pergunto para os irmãos, num segundo aspecto que está coadunado, está ligado, quem enviou Cristo para ser morto na cruz? Deus. Perceba isso. Essa relação onde o homem age segundo a sua vontade. Mas Deus, ele vai de maneira a sustentar os seus decretos por meio da vontade do homem. O homem agiu de maneira que quis matar Cristo, mas ainda assim
Deus estava soberanamente no controle. Nós chamamos isso de concurso divino. Uma palavra diferente para você observar que a responsabilidade do homem e a soberania de Deus caminham juntas. Muito bem, vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho e você vai conseguir visualizar isso melhor. Vamos para o parágrafo 2. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Olha só, o homem, em seu estado de inocência, santidade. Qual que era a época aqui? Qual local que eles estavam? No Éden. Tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável, o quê? A Deus. Então, olha só o que nós estamos lendo aqui. Deus colocou o homem numa condição de ser ele um homem bom, mas de modo que fosse possível mudar, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Cair dessa liberdade e poder. Ele podia executar, tomar uma decisão livre. Vamos um texto para nós observarmos com muito carinho. Leia para mim Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, por favor. Divino, mais alto um pouquinho. Quem tem a palavra astúcias aí? Deus fez o homem como? Reto. O que esse termo quer dizer? Que o ser humano foi feito, não é com um chip, você já fez um chip já programado para ele pecar. Não. O homem foi feito reto. E quem tomou a decisão de se meter em muitos problemas? Quem? O homem. O homem. Agora, observem que essa condição agora de inocência só pode ser descrita por Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva tinham a liberdade e o poder de querer fazer o bom e aquilo que é agradável a Deus. Essa liberdade era mutável para que eles pudessem tomar a decisão. Eles analisaram, eles fizeram o cálculo e sem nenhuma influência interna deles, melhor palavra, neles, eles tomaram a decisão de agir em rebelião contra Deus. Então o texto está apontando que o homem, ele tinha a condição de fazer o bem, de tomar a decisão de agradar a Deus, mas ele quis. E é aqui que nós chamamos, no final nós vamos fazer uma repassada nos termos para você não ficar com dúvida. Mas aqui o homem, nós podemos chamar em Adão, tinha condição de dizer, o homem era livre para agradar a Deus e desagradá-lo. Tinha ou não tinha? Tinha. Então nós chamamos esse livre-arbítrio na condição, olha aqui o termo, e até aqui, deixa eu voltar aqui, na condição espiritual, deixa eu botar para frente, essa liberdade de tomar uma decisão de agradar a Deus ou se rebelar contra Ele. Porque Deus deu na condição de inocência, quando Deus criou o ser humano, fez ele a imagem e semelhança, eu gosto do termo santidade, eles eram perfeitos, eles eram santos, e Deus deu a eles. Agora, observe, nós temos aqui, para não voltar, não confundir, deixa eu voltar aqui, senão a gente adianta um pouquinho. Vamos passar aqui para o 3,
Se essa liberdade ela era mutável, o homem podia escolher. Então ele tinha em Adão a palavra que nós estamos vendo como capítulo, esse livre-arbítrio. Se nós estamos falando a respeito de agradar a Deus, de fazer algo por si só para agradar a Deus, Adão tinha. Ele tinha condição antes da queda. Então vamos para o terceiro parágrafo. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Olha só, o que o texto está dizendo? O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha o quê? Então eu pergunto para os irmãos, Hitler podia fazer alguma coisa boa? Sim ou não? Vamos pegar o pior capeta, para nós ter um exemplo mais ilustrado. Hitler podia amar os seus cachorros? E por sinal amava. A amante. É muito provável. Perceba que o homem, aqui, o que o texto está dizendo, não está falando a respeito dessas vontades. O texto está dizendo a respeito de ter condição de falar assim, eu, por si só, enxerguei que eu estou em rebelião contra Deus. O homem perdeu na queda o poder, olha só, o homem ao cair em um estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade. Você quer ver um exemplo muito fácil de você nunca se esquecer? Se você pegar em Gênesis aqui, capítulo 2, abre aí a sua Bíblia. Verso 15, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente... Essa foi uma ordem clara de Deus. Agora, vire a sua página aí, a página da Bíblia, da Palavra de Deus, capítulo 3. Eles tomaram do fruto, comeram, rebelião contra Deus. Verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, quem que tinha dito que eles iriam morrer? Deus? Então olha só a resposta de Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher fizeram o quê? Eu pergunto para os irmãos, eles tomaram a decisão livre, foi vontade de Adão e de Eva se esconder ou foram obrigados? Vontade deles. Agora observem, eu pergunto aqui, você tem um pai, quem teve o privilégio de ter um pai muito amoroso, como que chama? Aquela palavra do doce lá do Ronaldo, como é que chama? Algodão doce. Um pai assim, agraciado por Deus, de tanto amor. Quem teve? Levanta a mão aí. Olha, nós estamos precisando realmente mudar essa página, né? Pais convertidos no Senhor. Tiveram pais amorosos. Referência. Note, quando você tem um pai amoroso e sabe que você pode chegar na presença dele a qualquer momento, qual seria a sua postura quando você comete um equívoco, um erro? Consciente, você errou porque você quis. Seria correr? Seria de fato tomar uma decisão, não quero me apresentar. É porque aqui nós estamos vendo o homem, agora ele foi destituído de tomar qualquer decisão em favor, em
sentido de agradar a Deus. Ele não tem mais a condição de buscar a Deus. O que ele faz é em rebelião contra Deus. Ele se esconde. E você quer ver a história? Piora, não é isso? Olha aqui. Depois que ele se escondeu, ele foi achado por Deus, né? Porque Deus viu que eles estavam escondidos no meio lá das folhas, das árvores. Verso 9. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Verso 10. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Decisão dele. Agora lá, perceba verso 12. Então o homem disse à mulher: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu a... Opa! Vamos imaginar a cena ao contrário? É difícil isso, né? Mas se o homem, na condição de perfeição, digamos que Adão e Eva cometessem é difícil, é impossível fazer essa conjectura. Mas na condição de ser perfeito como Deus, de ser como Deus, todos os atos do homem e da mulher, o casal, seria sempre em louvor a Deus e cuidado de um para com o outro. Certo? Aqui tranquilo. Agora eles tomaram uma decisão de quebrar a lei de Deus. Em qual condição eles foram agora colocados? O que aconteceu com eles? Eles perderam a decisão, a condição de se voltar para Deus. O que é se voltar para Deus? Eu pergunto aqui, qual seria a decisão correta quando Adão foi pego tomando do fruto, e ele diz, a voz do Senhor? O que seria a postura correta? Como crente, dobrava o joelho e dizia: Senhor, que besteira que eu fiz. Olha, a confissão, ela deixa isso bem claro. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual. O homem não se prostra, mesmo sabendo que ele tomou decisão de rebeldia, e o homem não quer se conectar com Deus. Pelo contrário, ele despreza Deus, ele tenta coser folhas de figueira para poder se esconder, mas não diz: eu pequei contra o Senhor. Então, ele é destituído de qualquer poder espiritual. É o texto da confissão que acompanha a salvação. Agora, o homem, na condição pós-pecado, Miriam, ele toma decisões sempre segundo a sua vontade. Mas ele não toma uma decisão sozinho por Deus. Percebe isso? Porque ele toma decisões agora segundo a sua condição de homem caído. O homem em Adão, por meio da rebelião de Adão, se tornou inimigo de Deus. Ele olha a Deus e despreza Deus. Mas ele é o Criador, pouco importa. Tanto é que todas as ideologias que tentam disseminar na sociedade que Deus não existe, que quem criou todas as coisas foi um acaso, o que na verdade está trabalhando? Com o princípio da rebelião em Adão. Adão se tornou rebelde. Perceba só um aspecto: quem vai tomar a decisão de ser rebelde é o Adão de maneira livre. Outro aspecto importante que nós vamos ver daqui a pouco: quem que toma a decisão de mudar a história nessa relação entre o homem e Deus? Quem que toma a iniciativa? Hã? Fala bem forte, pessoal. Vocês estão acordados, irmãos? Mexe o mouse aí, por favor. Quem que toma a iniciativa de resolver essa condição de rebeldia, de estar rompido um com o outro? Quem que toma a decisão? Deus.
Porque o homem por si só agora, pós a queda, ele não toma a decisão, de maneira que ele não tem a vontade de tomar a decisão em pró de estar resolvido com Deus. Fala, Felipe, amado irmão. Eu tinha levantado a mão, pode falar depois eu passo. Quando a gente pega a nossa Bíblia, a gente sabe que ela é um todo coerente, que ela não tem nenhuma contradição, ela tem essa coerência interna, ainda que às vezes a gente se encontre diante de versículos que parecem ser uma contradição. O problema não está nela, né? Exato. Está em quem lê. na nossa interpretação. Exatamente, é nós. Então, a gente sabe que às vezes a gente encontra esse versículo, a gente sabe que não são contradições, mas a gente tem uma certa dificuldade de se explicar, ainda assim. Então, eu queria perguntar sobre um versículo, que às vezes a explicação está na ponta da língua, mas eu queria conseguir entender melhor como que a gente pode lidar com ele. Que é lá em Deuteronômio 30:19, que inclusive está como referência na Confissão de Fé. Posso ler? Pode. Diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Isso. Como que a gente concilia esse versículo com essa ausência do livre-arbítrio? Ele está no parágrafo... A referência está no parágrafo 1º. No primeiro, né? Isso. Porque ainda que o parágrafo 1º fosse sobre livre agência... Mas aqui está o ponto. Você focou justamente no aspecto. Vamos novamente ler o versículo. Olha só, Felipe, por favor. Hoje tomo os céus e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Isso. Então, a pergunta que tem que ser feita aí é, diante daqueles que ouvem essa mensagem, o homem é livre para tomar a decisão segundo a sua própria inclinação? Sim ou não? Sim. Sim. Bênção ou maldição? E a pergunta qual que é do contexto? Todos tomaram a decisão de seguir o Senhor? Não. Agora eu pergunto, vamos pegar uns cabra bem ruim, igual nós, mas que não foram visitados com misericórdia. Cita um aí no povo de Israel antigo. Abiú, povo de Deus, né? Porque era para ser temente, né? Ele é tão ruim que a gente nem lembra que ele era do povo de Israel. Acabe, Acã. Esse povo não pertencia ali no arraial do povo de Deus, de Israel? Eu pergunto, Acã e Acabe se tornaram maus e rebeldes contra Deus, segundo qual desejo? Do próprio coração. Do próprio coração. Agora, a pergunta que nós estamos vendo para ser respondida aqui, Felipe, quando o homem, olha só, parágrafo 3, quando o homem, portanto, vamos lá, portanto, um homem natural inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. O homem natural, o homem na condição da sua vontade, ele não vai buscar a Deus. Então a primeira parte está respondida. O homem se torna rebelde e ele diz, eu quero o caminho da maldição. Mas ele não faz isso de maneira que ele diz assim, não, cadê a maldição? Estou procurando a maldição. Ele vai fazer as escolhas de se apartar de Deus. Vocês concordam comigo, irmãos? Ele fala assim, não, é bom ser crente, né? Mas é melhor viver no mundo. O caminho largo me oferece propostas. Ele não vai de maneira que a maldição está ali, eu quero ela, vou lá. Ele toma as decisões segundo o seu coração. Eu sempre dou exemplo aqui, as Cananéias deviam ser muito perfumadas. Arrastou o coração do povo de Israel. E Deus abriu no meio do deserto uma chacina contra rebeldes, mas que estavam rebeldes segundo o seu coração. Então o primeiro aspecto está respondido. Agora nós temos quem que vai tomar decisão por bênção.
Quem que vai tomar a decisão de caminhar com Deus? Exatamente, escolher a vida. Deixa eu só pegar aqui um aspecto que nós vamos responder, você vai segurar, que nós vamos responder no parágrafo 4, tá bom? Segura o parágrafo, segura a pergunta, que a resposta vai vir no parágrafo 4. Vamos lá agora. O 3. Se o homem é incapaz, pelo seu próprio poder, de converter-se, como isso acontece? Abra sua Bíblia aí para mim, ou então a confissão, rapidamente. Quem estiver na confissão tem privilégio, tem, como diz, preeminência. Pode ler, por favor, Romanos 5:6. Como é que era a nossa condição pós-queda? De fortes, Paulo diz, Cristo morreu quando nós estávamos em qual condição? Fracos. É uma analogia, força e fraqueza. Agora, diante de Deus, o homem após a queda é fraco. Rogério, lê para mim 5:8. Perdão, 8:7. Rogério Góes. Olha só, porque agora, a partir de Adão, por isso que nós estudamos, que ele é o nosso representante, a nossa natureza, o nosso penhor da carne, ela milita contra Deus, ela só quer a nossa própria vontade. Todo ser humano sem Deus, sem Cristo, ele deseja, qual é o grande objetivo da vida dele? Viver como quem? Como autônomo. Como autônomo. No fundo, ele quer ser autônomo. Ah, mas pastor, de vez em quando a pessoa fala, não, eu quero uma oração. Ele quer mesmo, para resolver o problema dele. A demanda dele. Mas ele não tem ainda, talvez nem tenha nunca, um coração desejoso por Deus, por quem ele é. Porque o que ele tem nele, pastor? Ele tem a decisão livre dele, a vontade livre dele, de procurar aquilo que é o apetite dele. É o apetite. Cadê o próximo texto? João 15:5. Rapidamente. Qual é a condição de dar fruto? Estar em Cristo. Como é que pode uma pessoa, estando afastada, cortada da videira, produzir alguma coisa boa? Irmãos, coisa boa aqui é para salvação. Por exemplo, um ímpio vai lá e, eu vou limpar a frente da igreja aqui. Isso não é uma atitude relacionada à salvação. Nós estamos falando de a pessoa fazer alguma coisa, ainda que seja varrer a calçada, e pensando assim, por isso eu vou ser salvo. Não! O homem está numa condição que dele mesmo, agora a sua vontade, ele está afastado de Cristo, e tudo que ele faz é por ele mesmo. E o texto diz que ele está sem Cristo, sem condições de produzir fruto. Por favor, meu pai ali, eu tinha cortado, tinha levantado a mão, não foi? É que às vezes a gente não tem consciência da força do pecado na nossa vida, né? É um grande defeito, às vezes, nós mesmos cristãos, tipo assim, negligenciar esse poder, porque só Deus pode dar essa libertação para nós, e às vezes nós ficamos tentando lutar. Perfeito. Vai chegar lá naquele aspecto do terceiro, ali do quarto ponto. É isso mesmo. Muitas vezes, sobretudo sem Cristo, nós não entendemos o que é pecado. E vou dizer uma palavra importante. Muitas vezes, pessoas que já foram eleitas na eternidade pelo Senhor, estão dentro da igreja, estão ouvindo o Evangelho, mas ainda não têm o entendimento do que de fato é o pecado e a ruína que ele é na nossa história. Porque essa é uma ação do Senhor por meio... Cadê o texto? João 15:15, por favor, rapidamente, deixa eu pegar esse versículo. Está fora do contexto, santifica-os assim? Santifica-os na verdade. É João 15:15? João
17:15? Agora eu confundi vocês, né? João 15? João 17:17. Leia para mim. Espera aí. Santifica-os, porque nós não estamos na condição de santos. Santos é sermos como Deus. Santifica-os na verdade. Qual é o restante? A tua palavra é a verdade. Como você tomará consciência da malignidade do pecado? Como? Exato. Com ela na frente dos seus olhos. Por isso que tem muito crente, ele é eleito, mas ele ainda não teve uma conversão. Ele vem à igreja, mas a vida dele não é ainda transformada. Por quê? Porque a palavra não está diante dele. Porque a partir do momento que a palavra chegar diante dos seus olhos, ele vai ser convencido da condição maligna do pecado, da condição moral que nós agora em Adão possuímos. Não tomamos decisão em desejo de Deus, pelo contrário. Oi, minha irmã. As cananeias que eram cheirosas, né? Era o homem, né? Exatamente. Não há uma disposição externa que não tenha acontecido primeiro aonde? No coração do homem. Exatamente. É igual o imã, né? Uma relação direta daquilo que nos atrai. A nossa condição, e perceba, nós estamos falando esse exemplo para você perceber que na condição de pecado que nós temos em Adão, eu pergunto aqui, alguém aqui, ninguém pensou em nenhuma maldade essa semana? Isso, já baixaram a cabeça. A Poliana já curvou ali. Eu também, eu entraria de joelho, falei, Senhor, por que eu sou do Senhor e de repente passa uma coisa tão maldosa diante dos meus olhos, ou melhor, na minha mente, e eu quero às vezes combater, e aquilo é de fato uma coisa terrível. E passa um pouquinho, você se entristece, fala, não, que coisa nojenta, suja, maligna. Por quê? Porque essa relação, ela tem eco no nosso coração, ela é produção. Ninguém, ao ser tentado, o que Tiago diz? Não diga, sou tentado por Deus, mas segundo o próprio desejo do seu e do meu coração. Olha que miséria que o pecado produziu em nós. Então, voltando aqui, Romanos 3:10, rapidamente, quem pode ler 10 ao 12? Eliana, com essa leitura, qual é o resultado que chegamos? Quem pode, por sua livre vontade, escolher a Deus? Percebam isso. Pastor, mas o homem não é livre? Ele é livre para fazer segundo aquilo que agora reina sobre ele. Qual é a condição que nós herdamos de Adão? A condição de rebelião contra Deus. É cheio de pessoas, é muito comum isso. Pastor, mas como é que a pessoa não vai ser salva? Ela doa tanta coisa, ela faz tanta coisa. É tudo pelagiano, né? Um contexto de sempre uma obra trazer a pessoa para a condição de salva. A palavra de Deus diz que sem Cristo, as nossas obras não passam de trapos. Entendeu o contexto desse versículo? É isso. Qualquer coisa que você for fazer para Deus sem Cristo, qual que é a palavra sem Cristo? Sem arrependimento. Nós já estamos entrando aqui no quarto parágrafo, mas é importante isso. Deus não aceita, porque é tudo por meio de Cristo. Sem Cristo, Ele é a árvore. Você pode produzir fruto? Então o fruto bem feito, muito bem feito, mas sem Cristo, para Deus é palha, não é fruto. Porque o texto está dizendo, Eliana, bem claro, quem agora pode buscar a Deus? Todos se extraviaram. Todos. Pastor, mas e nós então? Como é que fica? Daqui a pouco você vai ver.
Porque nós fomos arruinados em Adão. Então o homem, de maneira livre, natural, ele não vai querer Deus, não vai desejar Deus. Rapidamente aí, Efésios 2. Quem está com a confissão, consegue ler mais rápido, por favor. 2:1. Muito bem, é um exemplo meio pesado, mas vou dar, hein? Quem já foi num velório? Meio-dia. Mas você não almoçou. De repente começa a atrasar o velório. Aí começa tudo dar meio atrapalho lá. Você se incomoda se terminar às 3? Sim ou não? Fala a verdade para mim. Sim. Para o morto pode terminar às 7 da noite? Por quê? Porque ele está morto, não tem fome. Vamos para o texto? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados. Nós éramos indiferentes se nós íamos fazer vontade de Deus ou não. Nós estávamos mortos, nós não tínhamos predisposição em querer agradar a Deus. Estávamos mortos, morto não escolhe. Primeiro tem que ter vida para depois tomar um café. Primeiro tem que ter no coração a regeneração, uma nova disposição, para que possa sim agora tomar a decisão. Então, Paulo deixa bem claro na condição que o homem está. Colossenses 2,13. Então, Paulo, olha o início novamente, por favor. Estávamos mortos pelas nossas transgressões. Continua, por favor. Com esse texto, eu pergunto, Cida, o homem sozinho, sem a graça do Senhor Jesus, ele pode tomar a palavra, eu tenho livre-arbítrio de buscar a Deus? Sim ou não? Não. Perceba que quando nós falamos a respeito da condição que em Adão recebemos a natureza pecaminosa, quando você fala, pastor, por que em Adão? Sempre nós estamos retomando as aulas passadas. Ele é o nosso cabeça federal. Tudo o que ele fez reflete em quem? Em nós. Em Adão nós fomos arruinados, por isso que Cristo é chamado de segundo Adão, para nos reconciliar e trazer a condição. Nós estávamos em paz, Deus olhava para nós com, minha filha amada, é assim que ele falava? Sem Cristo? Não. Ele queria, por um lado, manifestar a sua justiça. É o que nós merecíamos. Mas, quando Ele manifestou sobre nós a sua misericórdia e graça, nós respondemos ao seu chamado. João 6,44, por favor. Só essa página que tem mais versículos, os outros são menos, mas é importante você passar, manusear a Bíblia. E hoje está sem projeção, né? De propósito, para você manusear a sua Bíblia e a confissão. Quem pode ler, por favor? Olha só, ninguém pode vir a mim. Cristo está dizendo isso. Se o Senhor, se o Pai não fizer antes, se o Pai não lhe der, se o Pai não me der aqueles que vão vir, jamais alguém pode chegar. E agora o 65, o Felipe, por favor.
Olha só, sem a permissão do Pai, ninguém pode vir ao Senhor. Ninguém vai tomar a decisão de ir a Deus. Pastor, mas tem pessoas tão bem intencionadas. Como é que nós falamos uma frase dessa? Sem conhecimento bíblico. Porque quem sonda o coração é quem? Deus. Se você conhece uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é tão, olha, tão boa, só falta Cristo. O que você tem que fazer para ela, com ela? Pregar e orar por ela dia e noite. Dizendo assim, olha, você é tão boa, mas os seus méritos, e eu sei que você é boa. Porque analisando entre você e eu, você é muito melhor que eu. É uma vergonha para o evangelho. Mas vou te dizer uma notícia. Os seus méritos não te salvam. Porque nós estamos em rebelião contra Deus. Qual é a condição de sermos salvos? Baixar as armas. Como é que uma pessoa é rendida e diz, não quero briga? Rende e diz, eu estou rendido. Eu sou necessitado que tenha favor da sua parte a meu respeito. Em armas em punho, o homem sem Cristo está com armas em punho contra Deus. Mas pastor, ele faz isso, faz aquilo, e está em rebelião. E no fundo do coração ele diz, no final, se tiver esse negócio de salvação, eu vou ser salvo. Porque afinal de contas, eu dei muita cesta básica, eu ajudei muita gente. Não é assim o pensamento que a gente ouve toda hora? Mas o que as Escrituras estão dizendo? Sem a ação de Deus em resgatar, é impossível o homem encontrar o Senhor. Caminhando aqui, deixa eu pegar aqui a 1 Coríntios 2,14. Vamos terminar aqui rapidamente esse texto. Está na confissão. Os irmãos podem repetir a leitura aí para me ajudar, por favor. Olha só novamente o texto. O homem natural não... O que, Denner? Não aceita. Você tem um amigo, parente descrente? Você fala que vem na igreja de manhã, no domingo e à noite para ele? O que ele olha para você e fala o quê? Tantã. Certo não é. Está vendo? Como é que eles chamam? Tem uma palavra. Fanático, é essa a palavra. Fanático. Não dá para ir só uma vez no mês? Fanático. Você quer uma coisa triste? Tem gente que acha que a vida cristã... Eu vou dizer uma coisa aqui com toda alegria. Eu não venho na igreja no domingo, eu estou igual o Miguel, Paulo. Eu não venho no domingo, na terça, na quarta. É os trabalhos que nós temos, né? Reunião de oração, escola dominical à noite, porque eu sou pastor. Porque antes de eu ser pastor, eu sou crente em Cristo Jesus. Mas você quer ver uma coisa interessante? Conversa com uma pessoa e ela fala assim, nossa, deve ser difícil ser pastor, né? Ah, é? Por quê? Porque tem que ir na igreja toda hora, né? Ela está, na verdade, refletindo que ela não tem alegria de estar na presença do Senhor. Está cheio, irmãos, de pessoas que não possuem essa alegria. Não consegue contemplar aqui. Vocês viram que nós cantamos? Como é cantar na ceia hoje, viu, irmão? Já foi promovida. Nós somos a igreja de Cristo. E igreja não é prédio, é um povo. E a pessoa olha para o lado e fala assim, ó, esse miserável pecador foi feito meu irmão. E nós vamos herdar a glória. E tem satisfação. Sabe por quê, irmão? Porque tem prazer no Senhor. O contrário é verdade também. Pastor, mas só vir na igreja todo dia, mas não ter alegria, um peso, também é verdade que não tem satisfação? Verdade, também sério. Também não tem conversão, não tem alegria. A relação da disposição do coração em Cristo muda. É por isso que a gente percebe tantas falsas conversões nos nossos dias no Brasil. Pessoas que aderiram à fé religiosa. Ele tem um entendimento, mas não tem ainda essa satisfação. Tito 3,3, por favor.
Muito bem. Agora, até o 5, né? Até o 4 também, Magda. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Você pega esse texto na sua Bíblia. Quem tem Bíblia na mão aí, pela madrugada, grifa! Memoriza! Ô, Nath, lembrei de você aqui contando aquele dia. Cadê o Roger e a Nath? Eu olhava, como é que é? Eu olhava a pastora está com um bebê lá. Não, nós, graças a Deus, não tem esse negócio de pastora. Eu via fulano, aquela coisa, aqueles exemplos ruins, aí eu ficava desanimada. Normal. Para um ainda que precisa ser impactado pelo poder do Evangelho. E Deus chama a gente assim. Se você está aqui, a sua condição é assim hoje, você fala, não, eu vim hoje por obrigação, vim porque foi um peso, mas eu vim. Ora, o Senhor, eu tinha 18 anos, fiz essa oração numa igreja, eu olhei para o lado, assim, tinha um cara, era do reteté, ele pulava, ele dava mortal. Eu olhei bem para o lado e falei assim, se tu for verdade, eu não amo Deus, não. É que, de fato, era uma histeria. Mas eu disse de maneira sincera, Senhor, eu quero sentir alegria, se o Senhor é real. Eu não quero vir só por obrigação, trabalha no meu coração. Eu era eleito. Deus trabalha na vida daqueles que são eleitos e ainda não tem uma conversão. Aí a Nath respondeu lá no pequeno grupo, até que o dia eu compreendi de fato o que é o Evangelho de Cristo. E deixei de colocar a referência nas pessoas e olhei firmemente no autor e consumador da minha fé. Que lindo isso! Isso é conversão, regeneração. A disposição de agora caminhar com Cristo, a despeito de qualquer situação periférica. Vamos caminhar aqui. Eu ia ler, tem que ler, Efésios 2, 3, olha só que lindo isso aqui, Efésios 2, 3, nós lemos o 2, 1 e 5, agora nós vamos ler o 2, 3 e 4, diz assim, Efésios 2, 3 e 4, vou ler, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da... Irmãos, a vontade continua, está vendo? Mas era uma vontade da carne. O homem comete o pecado porque deseja. Continuando. E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos juntos o 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, vamos juntos, o 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Uma doutrina bíblica que é a respeito da salvação monergista, vem de Deus, é que a glória não é de homem, Felipe. Eu tomei a decisão de caminhar com Cristo. Quase que faz um pedestal para ele. Não, mas você é bom mesmo, hein? Nós fomos visitados com as misericórdias do Senhor, e por isso nós rendemos a Ele de joelhos dobrados, porque toda a glória é dele. Quarto parágrafo. Quando Deus converte um pecador e o transfere, aqui Felipe, quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Deus o liberta de sua natural escravidão ao pecado. E somente por sua por sua graça, o quê? O habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Contudo, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal.
Olha só para nós aqui a resposta que nós temos. Deus habilita agora o homem, o ser humano, a desejá-lo. Na condição que Deus, olha só, primeira linha do parágrafo. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, é Deus que faz essa ação na vida da pessoa. Mas olha que impressionante. Deus declara, agora lá, Deuteronômio: diante de você está a bênção e a maldição. Diante de vocês está a escolha. O que vocês irão fazer? E cada um toma a decisão segundo o quê? A sua vontade. Mas qual é a vontade que foi colocada na vida daquele que teme ao Senhor? O que Ezequiel escreveu? Que o Senhor daria ao seu povo o quê? Tiraria dele o quê? O coração de pedra. E daria o quê? Um coração de carne. É só uma figura. Quando nós nos convertemos, a ideia é como se nós agora tivéssemos dois corações. Aquele coração ruim, inclinado para o mal, continua aí, continua ou não? É um exemplo, tá? Só para você entender. Mas agora, Felipe, nós recebemos um outro coração. É um coração que responde o desejo de Deus. Ele quer a porta estreita e o caminho estreito. Porque no final é agradar ao Senhor. Caminhando pelo caminho estreito, difícil, é honrar o Senhor, e ele deseja honrar o Senhor. A grande pergunta, Felipe, ela é profunda, porque, pastor, e Deus é soberano sobre tudo isso? Sim. E o homem que toma a decisão de não caminhar com Deus é responsável pelos seus atos? Sim. E o homem que deseja, ele é responsável porque a graça de Deus o visitou. Certo? Deu para trazer uma resposta, né? Aí depois você é bom para estudar, vai ser um ótimo professor de escola dominical, vem e explica ainda mais profundo, tá? Porque não foi... Vamos caminhar. Colossenses 1,13. Isso. Ele nos transportou, ele nos tirou daquela escravidão terrível. Eu vou voltar domingo que vem, mas deixa eu mostrar aqui algo para vocês, rapidamente. Depois nós vamos voltar. Tipo de liberdade. Liberdade natural, de fazer escolhas. Lá antes da queda, o homem tinha? Sim ou não? Sim, está certo, então a resposta. Pós a queda, o homem continua tendo liberdade natural de fazer escolhas, livre agência, continua fazendo aquilo que está inclinado segundo o seu coração? Sim ou não? Sim. Depois, estado de graça, conversão, o homem continua agindo de maneira natural, agindo de maneira que ele é livre. Sim ou não? Sim ou não? Mesmo quando ele escolhe pecar, você já é crente. Alguém te obrigou a pecar? Você obedeceu figuradamente. Qual coração? Coração de pedra. Liberdade natural lá na glória, de fazer a vontade que está no seu coração. Será lá presente na glória, na condição de perfeição final? Sim. Deus vai colocar em você uma condição de não mais ter que lutar contra a sua natureza, e você vai ter vontade de só fazer aquilo que agrada a Deus. Deus pode pecar, mentir? Ele é livre? Ele é livre, porque a verdadeira liberdade é você agir em conformidade com aquilo que Deus é, e Ele é perfeito. Hoje as pessoas acham assim: não, eu quero ser livre, eu quero ir lá para a balada, eu quero encher a cara, eu quero ir para a prostituição, eu quero ser promíscuo, eu quero ser livre. Ele é livre? Nós acabamos de ler. Ele é o quê? Escravo da sua própria vontade.
Em Cristo, o Senhor colocou em nós a condição de agora, eu não mais sou preso pelo poder do pecado. Eu posso dizer, a minha natureza quer, mas eu agora tenho o desejo de agradar a Cristo. Eu fui livre do poder do pecado. Percebe isso? Fala, Dene, meu irmão. Eu tinha percepção que, estando em estado de glória, a gente já tinha optado por viver com Deus, viver com Cristo, viver de maneira plena, como um santo. A gente, mesmo depois de estado de glória, a gente ainda tem a opção de escolher algo errado? Não, exatamente. Esse é um ponto importante. Quando nós estivermos na condição de glória, nós não mais teremos a opção de falar, opa, eu desejo fazer escolha, eu só vou ter uma vontade. E é por isso que essa vontade vai ser plena nele. Ele tem a liberdade que Deus deu. E ele vai fazer a liberdade, tomar a decisão de agradar a Deus, fazer aquilo que é bom, porque essa liberdade é a condição de ser livre de toda a influência do mal. É a relação de Deus ser perfeito e ele pode tomar a decisão de ser mal? Não, porque Deus é bom. E ele é bom porque ele é livre. A verdadeira, conhecereis a verdade, e a verdade? A liberdade em Cristo é liberdade de toda a ausência do mal. É nesse sentido, é nesse aspecto. Então, a partir do momento que nós, no Senhor Jesus, estamos na glória, nós temos a condição de liberdade natural, de livre agência, segundo a condição, como nós podemos falar, lá em Adão. Diferente de Adão, como nós podemos agir de maneira livre, mas não mais na condição de fazer escolha para o mal. É a liberdade em Cristo, de fazer como Deus é. Ele toma decisões segundo o bom e reto caminho, mas não é aquele que vai ser seduzido pelo mal e pelo pecado. Se depois a gente pode até aprofundar um detalhezinho a mais aqui para a gente poder pensar, tá? Liberdade espiritual de escolher. Lá em Adão, o homem tinha liberdade espiritual, agradar a Deus ou desagradar? Tinha ou não tinha? Tinha. No estado pós-queda, de escolher a Deus e dizer assim, agora eu sou um convertido, o homem tem a decisão? Não, porque está morto. Morto não agrada a ninguém. Morto não se preocupa com culto, porque está morto. Agora, na condição de estado de graça, convertido, ele tem liberdade espiritual de fazer a vontade de Deus? Sim. Imperfeita. Ele faz a vontade, mas ainda luta com a sua natureza, porque ainda ele foi liberto do poder do pecado. Mas o pecado é o quê? Presente ainda na sua natureza. E na condição de glória, a liberdade espiritual de escolher o bem. Sim, olha só a resposta aqui, perfeita. Ele vai sempre tomar a decisão para o bem, na condição de glorificar a Deus e exaltá-lo. Por causa do tempo eu não vou gastar mais aqui, depois vamos falar domingo que vem, até porque eu vou continuar. Liberdade de escolha contrária à natureza, isso aqui é interessante. Quem podia agir de maneira contrária à sua natureza? Adão e Eva, o primeiro casal, podia? Deus fez ele o quê? Perfeito. Ele podia se rebelar contra essa condição? Sim. Agora, o homem após a queda, ele tem a liberdade de agir contrária à sua natureza? O porco, se você soltar dentro de uma fazenda, ele procura o quê, Márcio? Eu não entendo muito, talvez eu estou certo, talvez eu estou errado. A lama. Então, a liberdade de escolha agora após a queda, ele só escolhe aquilo que a sua natureza deseja. E o que ele deseja? Aquilo que é da sua própria vontade, a cobiça, os pecados, aquela relação de tudo que a sua carne aí, anseia. A liberdade de escolha contrária à natureza no estado de graça, de convertido. A liberdade de escolha contrária à sua natureza. Não. Agora nós não mais temos essa condição de liberdade contrária à escolha da própria natureza. E depois, no final,
nós temos a última, liberdade de escolha contrária à natureza. Na glória, também não. Nós iremos agir agora segundo o nosso coração. Um aspecto aqui na condição de graça, liberdade de escolha contrária à natureza. Se o homem descrente tem um coração de pedra, ele pode escolher a Deus? Não. Mas se um homem que é crente possui coração de pedra, natureza carnal, está nele, mas também tem um coração sensível a Deus, ele toma a decisão segundo a sua vontade? Sim, porque Deus colocou em você a decisão de agradá-lo. Você veio aqui de maneira espontânea para louvá-lo e exaltá-lo. Vamos ficar em pé e orarmos.